Como os domingos têm sido tão incríveis para a minha vida, a vida da minha família. Hoje nós estivemos aqui pela manhã, ministrando a palavra, fomos para Sorocaba, depois saímos para almoçar com alguns irmãos de lá, e agora estamos de novo aqui, um domingo intenso, cheio da presença de Jesus, e fechando agora com chave de ouro, não? Podendo ministrar a palavra, concluir a série. Nós ficamos hoje, quando estávamos concluindo a série, ficamos com dúvida se ela acabou mesmo, dá vontade de continuar pregando, talvez tenha aí o extra da série, porque realmente essa série tem sido muito bom para mim, tem mudado a minha forma de pensar a respeito de decisões, e eu tenho certeza que você, se ainda não foi encontrado pelo Senhor e pela palavra dele durante toda a série, hoje você vai ser encontrado. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos falando todos esses dias sobre como entender a vontade de Deus. Nós falamos sobre formas equivocadas de compreender a vontade de Deus, mas nós começamos no primeiro dia desta série, falando que nós começamos a entender a vontade de Deus, baseado lá em Efésios capítulo 5, verso 15, que nós começamos a compreender a vontade de Deus quando nós começamos a prestar atenção na nossa forma de viver. Quando nós ouvimos a direção do apóstolo Paulo dizendo que nós não devemos ser insensatos, mas nós devemos procurar conhecer a vontade dele, ou seja, nós devemos ter essa busca, nós somos incentivados a isso, ou seja, querer conhecer a vontade de Deus não é uma utopia, não é algo que nos é vetado, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, mas isso tem uma forma correta. E na primeira mensagem nós aprendemos por onde começar. Na segunda mensagem nós falamos sobre verdades que já estão claras nas Escrituras, das quais nós não precisamos orar ou buscar por entendimento ou revelação. As verdades que já estão claras na palavra de Deus são para ser obedecidas. Nós usamos uma mensagem inteira para exaltar a primazia das Escrituras. Está escrito, não tem discussão. A sua opinião, a minha opinião, caem por terra diante daquilo que está claro. Amém? Na terceira mensagem, que foi semana passada, nós falamos sobre formas perigosas de querer conhecer a vontade de Deus. Nós estamos em uma nação inundada pelo paganismo, então é normal que todos nós, ao chegarmos na fé cristã, trazemos da nossa história, na nossa bagagem, formas que nós aprendemos em vários lugares, e às vezes nós só mudamos a fonte. Nós só mudamos o lugar de consulta, mas continuamos com os mesmos misticismos, que não tem base, não tem âncora na Escritura, e isso causa danos terríveis em nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre um caminho de sabedoria para tomar decisões no nosso dia a dia. O texto base que nós usamos foi Efésios 5,17, que diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra insensato, aqui nós falamos de forma exaustiva a respeito dela, é a palavra afron, que no grego significa sem razão, sem reflexão, sem inteligência, estúpido. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, nós poderíamos traduzir por qualquer uma dessas palavras, não seja estúpido, não seja sem reflexão, não seja sem razão, não deixe de usar a sua inteligência. Se nós invertermos essa lógica para o positivo, poderíamos dizer que o apóstolo Paulo estava dizendo: pensem, sejam inteligentes, raciocinem. E ele diz então: procurem conhecer a vontade do Senhor. Essas são as duas direções do apóstolo Paulo. Eu fiquei pensando, durante toda essa série, de como que eu poderia terminá-la, dando a vocês algo prático, para vocês poderem usar no seu dia a dia. Isso é tão verdade. Eu tive uma experiência em Sorocaba, depois de terminar a série, um rapaz essa semana havia me pedido um tempo, porque ele precisava de um conselho. Eu convidei, falei: vamos almoçar comigo hoje. Nós fomos almoçar, eu, minha esposa, e ele, a esposa dele. E no final ele falou: não, a conversa não precisa mais acontecer. Nós podemos almoçar aqui tranquilo. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você me respondeu na mensagem hoje. Porque você tinha derrubado todas as bases que eu tinha de tomar decisões nas mensagens, e agora eu já não sabia mais como fazer para tomar decisão. Porque essa série, ela teve uma conotação destrutiva, no sentido de ter derrubado falsos pilares, falsas bases, modos errados de se relacionar com a Escritura. E a minha intenção não é só derrubar pilares falsos, nem destruir bases equivocadas. Eu também quero ser um construtor, amém? Eu quero construir um raciocínio, uma forma de se viver que agrade ao Senhor, uma maneira de poder entender e compreender a vontade do Senhor.
Antes de ministrar sobre as verdades de hoje, também muito importante eu dizer que muito do conteúdo que eu trouxe aqui, da forma que eu organizei, eu aprendi com o pastor Heber Campos, eu falei isso nas outras mensagens, e eu não deixo de falar, porque isso é importante, dizer que nós aprendemos com outras pessoas. Pastor Heber Campos tem um livro chamado Tomando Decisões, Segundo a Vontade de Deus, e me encantou por quê? Porque eu, ao longo da minha vida pastoral, que agora esse ano, próximo ano vai fazer 14 anos, eu tive que lidar com diversas situações no âmbito do aconselhamento, onde pessoas estavam perdidas na hora de tomar decisão. E elas vinham até mim apresentando formas tão malucas de terem tomado decisão durante suas vidas, e nós percebemos como as pessoas estavam perdidas. E quando eu tive acesso a esse material do pastor Heber, ele tinha organizado o assunto que eu tenho tratado há tantos anos, que eu fiquei maravilhado. Eu falei, igreja precisa aprender sobre isso. Então, se você quer se aprofundar mais no assunto, eu quero te indicar esse livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Heber Campos. Eu tenho certeza que sua vida vai ser abençoada. Eu queria fazer um paralelo sobre o que nós falamos aqui. Nós temos falado sobre buscar a vontade revelada do Senhor e tentar compreender o que o Senhor tem falado para nós. E eu estava pensando sobre como isso poderia ser exemplificado. Para filhos pequenos, nós dizemos o óbvio. Nós falamos para os nossos filhos pequenos que a mesa é lugar de comer. Nós falamos para os nossos filhos pequenos que eles, quando é a hora de estudar, eles precisam estudar. Nós falamos para os nossos filhos pequenos que existe lugar certo para fazer brincadeira, correr. Nós falamos para os nossos filhos que quando eles chegam na escola, eles precisam respeitar os professores. Mas quando nossos filhos alcançam determinada idade, nós já não ficamos tão confortáveis de falar a eles o óbvio, porque acreditamos que o óbvio eles precisam fazer porque eles já entenderam. Assim é a caminhada cristã. Quando uma pessoa começa a andar na fé, ela se converte, é normal que tenhamos que dizer a ela o óbvio. É normal que ela esteja buscando e orando para ter entendimento de coisas das quais Deus já falou. Mas o que se espera de todos nós como cristãos é que em algum momento da nossa caminhada de fé, nós comecemos a andar segundo a vontade de Deus. Meus filhos, quando andam perto de mim, se você chegar para o Davi e para o Antônio, que são maiores, e você fizeram uma proposta, vamos em tal lugar, ou vamos fazer tal coisa, ou vamos para comer tal comida, normalmente eles vão dizer, meu pai gosta ou meu pai não gosta disso, meu pai vai topar, meu pai não vai topar. Por que eles falam com tanta convicção a respeito do que eu quero? Porque eles andam comigo, eles me conhecem, eles sabem do meu gosto, nós temos uma caminhada, eles já entenderam como eu penso. A ideia da vida cristã não é você só buscar a Deus como um consultor no momento de decisões. É você desenvolver com Ele um relacionamento profundo, onde a verdade dEle fique clara para você. Onde você entenda qual é a cosmovisão que Ele está tentando desenvolver para você, para que você viva nela. Então isso é muito importante para que você entenda que ao construir uma relação com Deus, você irá compreender a sua vontade. Uma outra coisa importante de nós falarmos é que Deus ele não planejou que nós passemos pela vida. Eu escolhi uma palavra aqui difícil, mas eu acho que ela fala muito bem sobre qual é o propósito de Deus. Deus não planejou que passemos pela vida de forma incólume. O que significa incólume? Sem dano, sem prejuízo nenhum. Deus não planejou isso para você, porque nós somos falhos. E mesmo em boas decisões, nós podemos enfrentar dificuldades, feridas. Pais que criaram seus filhos de maneira exemplar, podem lidar em determinado momento com um certo afastamento do seu filho. Casamentos bons podem passar por dias de crise. Pessoas que sabem administrar bem suas finanças, podem passar por momentos de dificuldade. Deus não prometeu para nós que teríamos sempre uma vida perfeita. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Qualquer mensagem que pregue para você que você vai ficar livre de todos os seus problemas, que tudo vai dar certo, que agora cada dia vai ser um mais perfeito do que o outro, não está pregando o evangelho do Senhor Jesus. Agora o que Ele prometeu é nos tornar mais parecidos com Jesus em todas as circunstâncias. Então a pergunta não deve ser, Senhor, eu estou sofrendo agora, qual foi o erro que eu cometi, qual foi a decisão errada que eu tomei, quem falhou comigo? A pergunta deveria ser, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor está tentando me ensinar com essa situação? Em que área eu não pareço contigo, que precisa ser desenvolvido através dessa circunstância?
da perda, do sofrimento, do abandono, da traição, situações e circunstâncias que todos nós podemos experimentar, assim como Jesus também experimentou. Essas verdades precisam estar claras em nosso coração, porque a cada decisão, a cada reflexão, nós vamos nos tornando maduros. A cada dificuldade, nós vamos trilhando um degrau de uma escada que termina no céu, aonde lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá existe um lugar onde nós vamos experimentar da ausência do problema e da dificuldade. E hoje nós ainda não estamos experimentando isso. Sabe por quê? Porque o nosso coração precisa ser inundado do desejo de se encontrar com Jesus e experimentar isso um dia. Ficou claro isso para você durante toda essa série? Eu queria te mostrar aqui só uma amostra do que nós vamos falar hoje, a respeito de como a Bíblia pode te ajudar a tomar decisões de maneira clara. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto. Olha que tríade fantástica para tomar decisões aqui. Primeiro ele fala o seguinte, que nós devemos aceitar as palavras do Senhor e guardar os seus mandamentos. Depois ele vai dizer que devemos dar ouvidos à sabedoria, falando de buscar conselhos. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre clamar por entendimento. Imagine que você use só essa tríade para tomar uma decisão. Eu quero contar uma experiência minha, onde essa tríade de Salomão me ajudou a tomar uma decisão. Eu saí de casa muito novo, eu digo que saí de casa com 14 anos, mas é para valorizar, né? Porque eu saí com o último dia de 14 anos, no outro dia eu fiz 15 anos. Então no dia 20 de março, que é um dia antes do meu aniversário, eu saí de casa, minha mãe me abençoou para ir trabalhar, aprender uma profissão, e eu viajei para o interior, fui morar na casa do meu irmão, que mora hoje em Itupeva de novo, foi lá que eu fui morar com ele, morei por 1 ano e pouco com esse meu irmão, que é um dos meus irmãos mais velhos, e lá já morava o meu outro irmão, que é um pouquinho mais velho que eu, mas ambos solteiros na época. E então, depois de 1 ano e pouco trabalhando com esse irmão, decidimos montar a nossa própria empresa. Na verdade, decidimos montar a empresa do meu irmão, desse meu irmão que era um pouco mais velho que eu, Mesaque. E saímos dali e fomos montar nosso próprio negócio. Nós não queríamos ser concorrentes do meu outro irmão. E ele tinha o campo de trabalho dele, era Itu, Indaiatuba, Sorocaba. Então nós não queríamos voltar para a região de São Paulo. Então nós fomos mais para o interior e foi por isso que viemos parar por aqui. Viemos trabalhar em Indaiatuba, em Boituva e Tatuí e posteriormente Itapetininga. Montamos uma empresa, eu ainda era muito jovem, na verdade montamos a empresa dele, mas bem no início, depois de ter aprendido a profissão, eu cheguei para ele num dia e falei, eu queria muito ser seu sócio. E ele falou, beleza, como que a gente vai funcionar isso? Eu falei, não, eu quero comprar. Eu tinha 16 anos, eu falei, mas como? Vai pagar como essa sociedade? Eu falei, eu estou pagando um consórcio, quando eu terminar de pagar esse consórcio, você fica com ele e eu quero trabalhar com você como seu sócio. Ele havia me ensinado a profissão. Começamos então a montar a empresa que era MM Martelinhos, por causa de Mesaque e Mateus, já tinha em Tatuí, tínhamos montado em Itapetininga, e depois montaríamos futuramente em Itapetininga. A relação foi muito boa, nós crescemos juntos, prosperamos juntos. Logo no início dessa sociedade, passamos por uma crise financeira muito grande. Logo depois de 3 ou 4 meses dessa conversa, começamos a dever muito, tivemos que trabalhar muito para poder sair daquelas dívidas. Mas enfim, chegamos ao momento de ter 2 oficinas, em Tatuí e outra aqui também em Itapetininga. Mas nossos pensamentos já estavam, cada um estava olhando para um outro lugar. Meu irmão queria uma coisa, eu queria uma outra coisa. E ficou claro que a sociedade precisava acabar. Uma das bases bíblicas que a sociedade devia acabar, porque a Bíblia vai dizer que andarão 2 juntos se eles não estiverem de acordo. Nós já não estávamos de acordo. Mas também existiam outras bases bíblicas, e aqui é o primeiro passo da tríade que Salomão nos apresenta, é considerar a palavra de Deus. Eu sabia que a sociedade precisava acabar, porque nós estávamos olhando para lugares diferentes. Mas a mesma palavra que diz isso, também diz que nós devemos ser gratos. E esse meu irmão havia me ensinado a profissão. Tinha me aceitado na casa dele, logo depois do casamento dele. Meu irmão se casou e já me aceitou para morar com ele. Depois eles mudaram para uma outra casa, e alugaram uma casa, tendo uma edícula no fundo, pensando em mim. Ou seja, eu mudei a vida de um recém-casado. Talvez eu não teria a mesma capacidade de fazer isso por alguém como meu irmão fez por mim. Então, como agora eu entendo que tenho que separar a sociedade e já simplesmente viro as costas e vou embora? Outra coisa, o apóstolo Paulo diz, quando ele está falando sobre um litígio que havia dentro da igreja, ele vai dizer o seguinte: nenhum de vocês é capaz de sofrer o dano. Ou seja, um cristão deveria, em um litígio com outro irmão,
Dizer assim, se alguém aqui vai sofrer o dano, esse alguém sou eu. Mas nós trazemos uma mentalidade ímpia e nós continuamos pensando, se alguém tem que sofrer o dano, que seja o outro. Mas o cristão não pode pensar assim. Então havia vários textos bíblicos naquele momento que me fizeram pensar, eu sei que eu tenho que separar a sociedade, mas eu não posso fazer isso de qualquer jeito, porque aqui não está envolvido só finanças, aqui tem uma relação muito linda e muito importante, que é a relação que eu tenho com meu irmão. Como que eu faço isso? E aí eu fui para o segundo passo, buscar conselhos, e eu comecei a buscar conselhos de muitas pessoas, mas meu coração estava inundado de pensamentos compulsivos. Eu buscava conselho, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu estava travado, porque eu não queria perder a amizade do meu irmão. E um passo errado, a forma de falar, a forma de fazer, podia comprometer um relacionamento muito bom. Então eu comecei a buscar conselho. Chegou um momento que eu estava pedindo conselho para um pastor, que ele estava tão irritado de me aconselhar já, que ele falou assim, cara, não vira o disco, cara, só fala de uma coisa. Aí eu falei, pastor, daqui a pouco fala que o coração está cheio. Meu coração está cheio disso, eu preciso resolver esse problema. Mas eu percebi que já tinha esgotado a possibilidade de conselho. Já tinha pedido conselho para todo mundo que eu conhecia, que podia me ajudar. Então eu fui para o terceiro passo. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já tinha confirmado isso através dos conselhos. Então eu comecei a entrar em oração. Falei, Senhor, acalma o meu coração, me ajude. Lembrando de tudo isso, que nesse momento eu tinha 21 anos de idade. E eu precisava tomar essa decisão e fazer ela da melhor maneira possível. Então eu comecei a orar. E eu ajoelhava, só a única coisa que eu sabia orar era sobre isso. E eu lembro que um dia eu fui fazer o meu primeiro casamento. E quando eu me ajoelhei para orar, pedir a Deus direção, porque eu ia começar a preparar o esboço daquele casamento, o Espírito Santo veio com tanta clareza no meu coração, me dando diretrizes tão claras de como fazer aquilo, de como falar, de que maneira dizer, de como lidar com a separação dos bens que haviam, como propor isso. E eu fui para lá e isso foi tão bem sucedido, que esse meu irmão hoje é um dos meus melhores amigos. Nós somos parceiros em tudo. Hoje eu tenho uma empresa em Portugal, que presta serviço na França, do qual esse meu irmão hoje é meu parceiro de negócio. Ele herdou todos os projetos que eu tinha lá. Semana passada morreu o pai da minha cunhada. Eles me ligaram e disseram, nós queremos que você faça o ato fúnebre. Então, um relacionamento maravilhoso, sabe por quê? Porque foi tomada uma decisão segundo a vontade de Deus. O que é segundo a vontade de Deus? Existe uma forma, existe um protocolo de se tomar uma decisão para glorificar ao Senhor. Ficou claro para você, mais ou menos, como você pode usar a Bíblia para tomar uma decisão? A Bíblia não estava escrito em nenhum lugar, separa a sociedade, não separa a sociedade. Mas a Bíblia me deu parâmetros para tomar essa decisão de forma acertada. Então hoje eu queria falar sobre esse caminho da sabedoria que nos faz tomar decisões acertadas. Primeiro caminho da sabedoria, o caminho da reflexão. Toda decisão que você for tomar em direção à vontade de Deus, você precisa aprender a refletir. Hoje, quando falamos de reflexão e de meditação, deveríamos falar mais sobre isso, que é parar e pensar sobre algo, meditar sobre algo, ficar ali remoendo aquele assunto e pensando nas possibilidades. Normalmente hoje quem fala sobre meditação pensa em um método oriental, e normalmente no método oriental o caminho da meditação é o esvaziamento do pensamento. Irmãos, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso não, um dia eu teria até testar. Mas me ajuda aí, vamos ver se eu consigo esvaziar a minha cabeça, porque minha cabeça ela é um fluxo frenético de pensamentos. Mas o método bíblico de reflexão não está no esvaziamento do pensamento. O método bíblico de reflexão está no preenchimento dos pensamentos corretos. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Se eu não estivesse lendo um texto bíblico, talvez você estaria dizendo que eu estou falando um texto de autoajuda, de pensamento positivo, mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós devemos preencher a nossa mente com pensamentos que são bons. Eu sei que quando nós estamos prestes a tomar uma decisão, nossa mente é invadida por pensamentos que dominam. Eles chegam e eles não nos deixam pensar em outra coisa, e nós ficamos travados no processo. E Paulo está dizendo, preenche a tua cabeça com coisas boas, coisas que são louváveis, assuntos que são de boa fama. Nós somos ensinados a encher a nossa cabeça de coisas a fim de vivermos
o que o Deus da paz tem para nós. Irmãos, pare para pensar, Deus criou o ser humano como um ser pensante. Você acha mesmo que Ele quer que você deixe de fora o pensamento na hora de tomar decisões? Ele prefere, você acredita mesmo que Ele prefere que você tome todas as suas decisões na base do sentir e não do pensar? As suas principais decisões que vão glorificar ao Senhor têm mais a ver com pensar do que com sentir. E aqui eu vou explicar um texto que por muito tempo eu interpretei errado. Eu sei que muitas pessoas interpretam errado, que dão base para pessoas que querem tomar decisões na base do sentimento. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 15. A paz de Cristo, que deve ser o juiz no coração de vocês. Vou repetir, a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O que eu pegava esse texto? No meio dessa reflexão toda, eu lembrei desse texto e fui estudá-lo novamente. E quando eu fui para o texto, eu me surpreendi, por quê? Aqui o texto está dizendo que a paz deve ser o juiz, ou em algumas versões, a paz deve ser o árbitro no nosso coração. O que as pessoas fazem? Elas pegam esse texto como método de tomada de decisão. Viu? A Bíblia está dizendo assim, que você precisa deixar a paz arbitrar no teu coração. Então você está sentindo em paz, é de Deus. Mas o texto não está falando disso. Se você ler o texto todo, o contexto todo, Paulo está falando sobre relacionamento da comunidade da fé. Irmãos que viviam em litígio um com o outro, brigas, contendas. Então ele confronta a igreja para que eles vivam em paz. E ele vai dizer o seguinte, que a paz seja o árbitro no meio de vocês. O que isso quer dizer? É que se nós estamos vivendo em paz, a paz está dizendo, vocês estão vivendo de maneira correta. Mas se estamos vivendo em guerra, a paz está dizendo, vocês estão vivendo de forma equivocada. A paz arbitra sobre as nossas relações e diz se estamos vivendo uma vida que agrada a Deus na comunidade da fé ou se estamos vivendo de forma que não agrada a Deus. Isso nada tem a ver com as decisões do dia a dia. Porque tem gente, irmão, que é tão de boa que você fala para ele assim, está sentindo em paz ir para a direita? Ele fala, tô. E para a esquerda? Também. E se a gente ficar? Está tudo tranquilo. Sentiu paz em todas as possibilidades. Tem gente que é tão pilhada, você está sentindo paz de ir para a direita? Não. E para a esquerda? Também não. Então nós vamos ficar aqui. Não quero. Imagina, irmãos, no dia que a gente está vivendo hoje, com com fluxo, como eu estava dizendo, fluxo frenético de pensamento, excesso de tela, pessoas dormem mal, comem mal, não fazem exercício, um monte de gente vivendo com distúrbio hormonal, fora o dia das mulheres que podem passar por isso mais vezes, por conta do seu período. E aí eu digo uma coisa para você, se você for pensar que a paz aqui é um árbitro para tomada de decisão, vai complicar a sua vida toda, irmão. Então, as principais decisões nada tem a ver com sentir, tem a ver com o pensar, com o viver o processo. Irmãos, deixa eu dizer, depois que você faz o processo de reflexão, que você anda pelo caminho da sabedoria, é normal que no final do processo você sinta paz. Sabe quando você está angustiado, você não sabe o que fazer, e você começa, pensa aqui, reflete ali, e você começa a construir um entendimento, daqui a pouco você fala, já sei o que eu vou fazer. E quando esse eu já sei o que eu vou fazer sai, normalmente ele vem carregado de uma paz. Mas é uma paz que está coroando um processo de reflexão. Não a paz como anulação do processo de reflexão e como única coisa necessária para ser tomada a decisão. Então que a paz coroe o seu processo de sabedoria, não que a paz substitua o processo de sabedoria. Está claro isso para você? Porque nós precisamos entender que ponderar faz parte do que Deus quer para nós. Olha que interessante, decisões tomadas por ponderação. Atos capítulo 15, verso 27 e 29. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Olha o que ele vai dizer. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo vá bem com vocês. O apóstolo Paulo está pregando o evangelho e começa a ser acusado de estar indo contra a lei de Moisés. Ele desce em Jerusalém para se explicar. Entendem agora que o evangelho está chegando aos gentios e eles não tinham conversado sobre o que passar para os gentios a respeito da lei.
E então, depois de uma ponderação, de uma conversa, eles decidem que essa lista que foi apresentada aqui era a única coisa necessária para apresentar aos gentios. E quando eles levam o manuscrito, resultado desse concílio, eles vão dizer o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa decisão foi fruto de ponderação. Olha outro texto, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000, de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e nos seus arredores, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. A arca da aliança havia sido roubada pelos filisteus ainda no tempo de Eli. E depois ela foi devolvida pelos próprios filisteus, porque ela começou a causar dano entre os filisteus. Mas ela não voltou para o tabernáculo, ela ficou nas margens de Israel. Durante todo o reinado de Saul, ninguém foi buscar a arca. Então Davi entende que a arca precisa ser trazida. E quando ele entende que a arca precisa ser trazida, ele conversa com um grupo de 1000, com líderes de 1000, com líderes de 100. E então ele leva o assunto para a grande assembleia, que era todo o povo. E diz: nós ponderamos e nós achamos importante trazer a arca de volta. E o povo vai dizer: isso é bom, concordamos com vocês, vamos trazer a arca de volta. Decisão, resultado de ponderação e de reflexão. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui. Eu sei que é mais bonito dizer para você assim, ó: irmãos, eu estava orando, um anjo apareceu no meu quarto. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu nasci no fogo, irmãos, eu sou pentecostal também. Para mim, se eu contar para vocês algumas experiências que Deus falou comigo, do jeito que Deus falou comigo, e se eu souber pôr a entonação certa, você fica assim dizendo: uau, que coisa incrível, que experiência incrível. Mas deixa eu dizer uma coisa do fundo do meu coração: eu não quero te impressionar, eu não quero que você saia daqui me admirando mais, eu quero que você saia daqui tomando decisões certas, amém? Eu quero que você saia daqui sabendo tomar as decisões. Irmãos, nosso Deus, ele não se limita a nada. Se Deus quiser enviar um anjo na sua casa, se Deus quiser falar com você, se Deus quiser fazer do jeito que Ele faz, Ele é Deus. Ninguém põe limite em Deus, amém? Eu sei que você vai ficar meio assustado se um anjo aparecer no seu quarto, certo? Imagine um homem de 2,5 metros, quando você aquela luz no seu quarto, quando você abre o olho, tem um cara no pé da tua cama, assim, olhando: tudo bom? Boa noite. É por isso que toda vez que um anjo aparece na Bíblia, ele fala: não temas. Lógico. Ainda mais se for aqueles anjos que Ezequiel apresenta, com 6 asas, 4 cabeças, uma cara de boi, uma cara de leão, outra cara de homem, outra cara de águia. Apareceu um ser desse no meu quarto, irmão, minha mulher já morre. Minha mulher já morre. Já me deixou viúvo o anjo, logo na primeira aparição dele. Depois eu morro também, e meus filhos ficam órfãos. Mas, irmão, que Deus te dê essa experiência, amém? Lógico que nós queremos ter sensações sobrenaturais. Um anjo apareceu, eu estava orando, o Senhor me disse: faça isso, faça aquilo, como Ele disse ali para Saulo, vá na rua direita, lá vai aparecer um homem, ele vai falar, chega para Ananias e fala: vai na rua direita, lá tem um homem, Saulo, ele está orando, em visão. Nós queremos essas experiências, mas o que nós precisamos entender é que um processo de reflexão não é menos espiritual do que isso. Refletir sobre a palavra, pensar, deixar a palavra transformar a nossa forma de pensar, não é menos espiritual do que experiências sobrenaturais. Sabe por quê? Porque nós somos renovados na nossa forma de pensar. Você só pode refletir de maneira sadia porque aconteceu um milagre na tua vida. Você nasceu de novo. Porque antes de nascer de novo, os seus pensamentos estavam estragados. Se for para Jesus, irmão, pode ser mais forte, Ele merece. Você só pode pensar de maneira sadia porque Jesus fez um milagre na tua vida, você nasceu de novo. Porque antes os seus pensamentos, tinha uma canção antiga, né? Eu era uma folha seca caída no chão, né? Pobre, miserável, só pensava em pecar. Talvez assim era você antes de Jesus. Você não tinha condições de refletir de maneira sadia, mas Jesus te deu essa possibilidade. Segundo lugar, o caminho do aconselhamento.
O caminho da sabedoria não é alcançado só por investigação pessoal das Escrituras. A Bíblia mostra em toda a sua extensão homens de Deus que andaram com apoio. Nós vamos ver Moisés e Josué, Davi e Jonatas, Elias e Eliseu, Jesus e os seus 3 discípulos mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João. O caminho da sabedoria é um caminho onde nós abrimos o nosso coração para ser ensinado pelo outro. No Novo Testamento existem mais do que 50 citações de uns aos outros. Orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Nós somos ensinados a servir o outro. E eu quero ler para você uma porção de textos em Provérbios que mostram a possibilidade e a bênção de ouvir. Olha o que está escrito em Provérbios 11:14. Sem orientação, a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve conselho. Provérbios 13:10. O orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 13:10. Não, Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Provérbios 20:18. Os planos são estabelecidos pelo conselho, e só sai à guerra com orientação precisa. Conselho de qualquer um? Olha o que está escrito em Provérbios 13:20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Nós precisamos buscar conselhos. Quem toma decisão sem pedir conselho não está no caminho da sabedoria. Mas não é conselho para qualquer um. Roboão, quando Salomão morre, Roboão assume o trono de seu pai. Então Roboão recebe uma demanda dos seus súditos dizendo: ei, abaixa os tributos, o seu pai colocou taxas altíssimas de impostos sobre nós, e nós não aguentamos mais. Salomão foi um homem muito sábio, mas arrancou o couro do povo. Foi o rei que mais cobrou impostos. E aí Roboão recebe um pedido do povo dizendo: ei, abaixa os impostos. E ele vai pedir o conselho dos homens sábios, dos anciãos, e os anciãos falam: atenda ao povo, abaixa os impostos, o povo vai te ouvir, o povo vai estar com você. Mas ele decide ouvir também o conselho dos jovens, os meninos que andavam com ele, sabe, que foi formado lá na faculdade junto com ele. E os meninos falaram: que isso, rapaz, baixa imposto coisa nenhuma não, eleva, cobra mais alto. Não amolece agora não, porque se você amolecer agora, esse povo vai cobrar, não vai dar moral para você não. E então ele volta lá, ouve o conselho dos meninos e diz: olha, não vou diminuir imposto coisa nenhuma. A cintura do meu pai, ela é mais fina que o meu pulso. Então se meu pai foi duro, eu vou ser mais duro ainda. Por conta desse conselho tolo, ele perdeu 10 tribos de um reino que haviam 12. Só ficou Benjamim e Judá com ele. 10 tribos foram embora por conta de um homem que ouviu o conselho de gente tola. Mas isso não é para alimentar o teu orgulho ao ponto de dizer: eu não escuto qualquer um não. E nesse seu discurso de não escuta qualquer um, você não escuta ninguém, porque você acha que você é tão sábio que ninguém pode te ensinar nada. Mas olha o que está escrito em 1 de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, 19 e 21. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Até um conselho dado sem ser da melhor forma, ou alguém com menos conhecimento que você, ou alguém com menos instrução que você, pode ter no meio da fala cálices de sabedoria. Às vezes alguém chega e te fala uma coisa, e você escuta e fala: olha, nisso ela tem razão. Pastor Eibe conta que quando ele começou a trabalhar com pequenos grupos, as células, os life groups, no primeiro momento ele colocava as cadeiras como nós estamos sentados aqui, como um formato de igreja normal, de auditório. E então uma pessoa assim meio mal educada falou: isso é muito errado, isso aqui não deve ser feito assim não, os pequenos grupos devem ser em roda, para nós olharmos um para o olho do outro, não ficar olhando um para a nuca do outro. Aí todo mundo ficou revoltado com o jeito que a pessoa falou, mal educada, grosseiro. Aí o pastor Eibe falou assim: olha, ele não falou da melhor maneira não, mas ele está certo. É melhor a gente sentar em roda, olhar um para o olho do outro, faz sentido o que ele falou. Deixa eu dizer, o outro pode não estar pronto para falar, a pergunta é se você está pronto para ouvir. Porque em nome de apontar o erro do outro em falar, nós nunca ouvimos ninguém.
E no caminho da sabedoria nós precisamos aprender a ouvir. Terceiro caminho de sabedoria. E hoje minha esposa está aqui, de manhã ela não estava. E eu falo que esse é talvez o passo que eu fico mais tempo nele. Que é o caminho da suspeita. Queria que você me ajude. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: suspeite. Não da tua mulher, amado, pelo amor de Deus. Nem do teu marido. Suspeitar do que então? Olha o que está escrito em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Assim aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Qual é o processo do caminho da suspeita? Qual é a minha intenção? Por que eu estou sentindo isso? Ah, pastor, eu estou pensando em mudar de emprego. Por quê? Ah, porque eu quero coisas melhores. Ah, legal. E mais o quê? Não, é só isso só. Aí você vai analisar o coração. Naquela semana a pessoa foi confrontada, mas ela é orgulhosa e não aceita ser confrontada por ninguém. Então ela quer mudar de emprego só para poder olhar para a pessoa que confrontou e dizer: não preciso mais de você. Tem orgulho envolvido na decisão. Suspeite. Ah, eu não quero mais isso, estou saindo daqui. Por que você está saindo? Ah, e a pessoa me ofendeu. Ela te ofendeu ou você se sentiu ofendido? São duas coisas diferentes. Às vezes o que ela falou foi uma verdade, mas o teu coração melindroso se ofendeu. Quando você usa o processo da suspeita, você fala: ela realmente me ofendeu ou fui eu quem me ofendi porque meu coração é sensível? Eu estou querendo ir para lá por quê? Por que eu quero fazer isso? Qual é a intenção do meu coração? Será que não tem orgulho? Será que não tem idolatria? Será que eu não estou com uma segunda intenção? Será que não é o medo? Será que não é a covardia? Será que eu não estou aceitando o processo? Começou agora um novo projeto, já quer parar, quer saber se é a vontade de Deus? Se você faz o caminho da suspeita de maneira fiel, talvez você entenda que você só não suporta processos. Pessoas pouco sábias sempre são benevolentes consigo mesmas e sempre defendem cegamente seus motivos como sendo puros. E o caminho da sabedoria é, antes de mais nada, um caminho de arrependimento. Ah, mas eu conheço meu coração, eu sei que eu estou certo. Pessoas pouco sábias falam isso. Pessoas sábias falam assim: eu vou dar uma refletida para ver se o que está no meu coração. Minha esposa sabe isso. Quantas vezes eu estou prestes a tomar uma decisão, ou eu estou tentando resolver uma coisa, eu chego para ela e falo assim: eu não consegui discernir ainda qual é o motivo do meu coração. Eu não sei se eu estou certo. Eu não sei se eu estou fazendo isso por algum tipo de orgulho. O que você acha? Ah, amor, eu acho que está tudo certo. Mas não tenho tanta certeza que nem você não. Tu foi de mim, tá, irmão? Mas eu sei que você está com uma motivação boa, mas eu não tenho essa certeza. Eu vou pensar mais um pouco. Vou ver se não tem nada aqui que está equivocado, que é um motivo errado. Esse processo elimina muitas decisões erradas. Porque muitas decisões são tomadas por orgulho. Tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro. E isso pode sabotar a sua vida. O salmista, no Salmo 139, ele começa dizendo: sonda, meu Deus, conhece-me. E ele vai falar sobre as grandezas do conhecimento de Deus. Mas lá para o verso 21, 22, ele faz uma oração imprecatória. A oração imprecatória é uma oração que manifestava o juízo de Deus. Por isso nós não vemos esse tipo de oração praticamente no Novo Testamento. São orações mais do Antigo Testamento, porque o Israel cumpria uma função meio que escatológica no meio dos povos inimigos. Ele cumpria o papel de juízo. E então o salmista está dizendo: eu tenho ódio dos que te odeiam. E era uma oração pesada. Aí no verso 23 ele diz o seguinte, verso 23 do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha que coisa linda. Senhor, será que tem alguma coisa em mim que te ofende? Eu quero que o Senhor corrija. Eu quero que o Senhor corrija os meus pensamentos. Que você tenha essa humildade de repensar os seus motivos, de repensar as suas intenções. Que no caminho da sabedoria você passe pelo caminho da reflexão, passe pelo caminho do conselho, mas que você caia no caminho também da suspeita sobre as suas intenções. E por último, o caminho da espera. Eu sei que eu falei na semana passada que a nossa geração tem retardado decisões importantes. Nós falamos que antigamente, com 30 anos de idade, um homem e uma mulher já estavam resolvidas as suas principais decisões. Já estavam casados, já estavam definidos no seu trabalho, já tinham filhos, mas hoje isso tem acontecido de forma mais tardia. Isso acontece por alguns motivos. O
primeiro motivo é que nós temos muita dificuldade de definir o que queremos, temos medo, somos inseguros. O segundo é que temos muitas opções de decisão e acabamos colocando uma linguagem espiritual. Não, estou esperando Deus falar. Estou esperando na vontade de Deus. Se der certo, Deus quer. E nós aprendemos que isso é uma forma de nós não tomarmos decisões importantes. E agora eu estou falando de esperar. Esperar não é o mesmo de que não fazer nada. Porque às vezes a espera é a decisão mais sábia a ser tomada. O salmista vai dizer, no Salmo 27,14, o seguinte: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 25 e 26 vai dizer: o Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Quando é momento de esperar? Aquele momento em que você fez todo o processo de sabedoria. Você refletiu, pediu conselhos, praticou a suspeita. Aí você está naquele processo de oração, mas ainda não veio aquela certeza no teu coração, aquela confiança de tomar a decisão. Existem algumas coisas que você parece que as respostas ainda não estão bem definidas, e você começa a buscar mais conselho, mais reflexão, mais oração. E às vezes você vai ter que esperar, porque a fé precisa ser gerada no processo de decisão. Porque nós temos que tomá-la. Você precisa decidir. Vai chegar um momento que você vai precisar assim: eu quero casar, então eu vou casar. Às vezes você vai ser a mulher que vai responder a um pedido: sim, eu quero me casar. Às vezes você vai ser um homem que vai ter que chegar para sua esposa e dizer assim: vamos nos casar. Vamos interromper essa fase da nossa vida e vamos para a próxima fase. E você precisa ter fé para fazer isso. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 14, verso 23, que tudo que é sem fé é pecado. Então você precisa trabalhar o processo até que a fé seja gerada. E se a fé ainda não foi gerada, se você ainda tem pontos negros que ainda não foram cobertos por uma visão, pela luz que foi aberto, você precisa esperar para que você entenda da parte de Deus qual decisão é a melhor decisão a ser tomada. Deus, quando se cala, não consente. Ele só não está falando. E na nossa relação humana a gente diz assim: quem cala consente. Se Deus não está falando nada, se você depois de todo o processo ainda não conseguir entender, talvez a decisão mais fácil, mais difícil e mais sábia seja esperar. Esperar não é ser passivo. Esperar é uma atitude ativa, dizendo: eu vou esperar até que isso fique claro, e eu não vou parar de buscar. Eu não vou parar, porque eu não vou aceitar essa fase da minha vida como sendo perpétua. Eu preciso resolver isso, mas eu vou esperar para ter clareza, para tomar a melhor decisão. Eu queria usar esse caminho, esse protocolo, para a gente aplicar aqui a várias circunstâncias da vida. Por isso que eu estou pensando, talvez, em algum momento pregar um pouco mais sobre isso. Como aplicar isso à nossa vida sentimental, como aplicar isso à nossa vida ministerial, como aplicar isso à nossa vida profissional. Mas eu quero dizer a você que ouviu essa palavra: se você usar esse processo em todas as áreas de sua vida, você vai ser alguém bem sucedido. Uma outra coisa e última coisa que eu quero dizer: não deixe a culpa participar do processo. Porque existem duas decisões que nenhuma desagrada a Deus. Eu trabalho na empresa A ou na empresa B? Eu moro na cidade A ou na cidade B? Se não está escrito na Bíblia, Deus não vai te punir por ter escolhido a B em detrimento da A. E tem muita gente que não está tomando decisão porque eles pensam assim: vai que eu tomo uma decisão que Deus não quer, Ele vai me punir, Ele vai me corrigir. Nenhum pai faria isso com teu filho. Eu não falei para ele o que ele deve fazer e vou punir ele por ele ter feito alguma coisa? Só um pai sádico faz isso com teu filho. Deus não é assim. Deus não está como um jurado: ah, errou, vai embora. Acertou, você fica. Ele está como um pai para te acolher. O salmista diz no Salmo 37, verso 23, que Deus firma os passos de um homem quando esse lhe agrada, e ainda que tropece, não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará, ou o Senhor o sustentará pela mão. Nós não temos alguém, o acusador é trabalho de outra pessoa, não do nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele está do nosso lado dizendo: é isso aí, errou dessa vez, levanta que nós temos mais um caminho pela frente.
Não conseguiu dessa vez? Levanta aí, vamos continuar. O Senhor quer te conduzir pelo caminho de sabedoria, para que você aprenda a viver de uma forma que o agrade. Pastor, eu vou escolher entre a cidade A e a cidade B. Coloque isso no processo de sabedoria, pondere, coloque os prós, os contras, peça conselho, desconfie no teu coração, espere, e o Senhor te esclarecerá, e você tomará decisões acertadas na sua vida. E se você errar, o Senhor te sustenta pela mão, Ele não vai te deixar caído. Você tem ainda mais uma oportunidade de continuar andando. Que o Senhor enche o teu coração de esperança e de fé nesta noite, amém? Para que você viva uma vida que glorifique o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu queria poder, antes de concluir essa reunião, te dar uma oportunidade de orar. Talvez você esteja diante de uma decisão muito séria na tua vida. Você não sabe qual decisão tomar. Você está esperando algum sentimento invadir o teu coração, alguma certeza, alguma paz. Vai ter o tempo para que isso se manifeste. Mas hoje a sua oração tem que ser uma oração de pedido de sabedoria, para que o Senhor te traga clareza sobre qual decisão tomar, como tomar, qual é a melhor maneira de se proceder. Eu queria muito que você curvasse a sua cabeça e que você falasse com Deus. Nossos irmãos estão aqui cantando, mas eu queria muito te incentivar a orar, a responder a Deus. Eu não sei qual foi a área que Deus te tratou durante toda essa série. Eu não sei você que está em casa me assistindo hoje pelo YouTube, qual foi a área da sua vida que Deus tratou nessa série. Talvez você aí na sua casa por diversas vezes tomou decisão porque alguém disse alguma coisa, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e você travou nisso. Ah, mas alguém disse que eu iria viajar, alguém disse que eu iria conquistar, alguém disse que eu iria fazer, mas você nunca ponderou suas decisões no caminho da sabedoria. Hoje é dia de você fazer isso. Você que está aqui, a mesma coisa. Hoje é dia de você colocar na mesa da sabedoria todos os processos que estão no teu coração. Fale isso ao Senhor. É o seu tempo. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
lá na cruz. É verdade. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Levante a sua voz e diga: eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Mais uma vez, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós queremos falar contigo nesta noite. Nós temos a certeza que o Senhor falou conosco, que os nossos corações foram levados para um lugar onde a sua voz fala profundamente ao nosso coração. Que possamos ouvir a sua voz quando nós estivermos calados diante da situação e a tua palavra comece a inundar o nosso coração, nos dando diretrizes, nos dando sustentação. Que ao ouvirmos o conselho de um irmão, ou os múltiplos conselhos de vários irmãos, nós possamos ver a sua voz se formar entre a comunidade, Senhor. Que quando estivermos nos perguntando sobre as nossas intenções, que possamos ver o teu Espírito nos corrigindo e nos alinhando para viver segundo a tua vontade. Que quando estivermos esperando, fé esteja sendo gerada no nosso coração, porque nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós cremos em Ti, Senhor, e sabemos que a nós o Senhor dá enquanto dormimos. Que o nosso coração seja levado para esse lugar de confiança e descanso, e que fé seja gerada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. E em meio à sua salva de palmas, palavra de adoração, que engrandeça o nome dEle, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu queria convidar os líderes a vir aqui à frente. Nós vamos terminar orando por vocês. Logo depois a bênção apostólica. Esses líderes estarão aqui à sua disposição. Talvez você precise entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você não tenha feito isso. Talvez você seja fruto de uma casa de paz. Você foi convidado para vir aqui hoje, e você quer dizer a Jesus: eu quero ser seu. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. Ou talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje seja uma noite de reconciliação. Você precisa voltar correndo para Jesus. Ou talvez seja qualquer outro assunto. Talvez você precise de uma oração sobre uma enfermidade, ou sobre uma decisão que você precisa tomar, e você está na fase de pedir ajuda, porque você sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Esses irmãos estarão aqui à sua disposição para orar com você. Então não vá embora se você precisa de ajuda. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo. Muito obrigado por tua palavra. Obrigado por essa reunião tão maravilhosa, pela tua paz que está entre nós. Ela reina em nosso coração. Nós somos gratos por isso. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.